E aí, turminha? Hoje nós vamos fazer mais uma aulinha. E a aulinha hoje será sobre medidas de comprimento, ok? Vamos lá? A unidade fundamental de medida de comprimento é o metro. A abreviatura de metro é um M minúsculo. E o metro ele tem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do metro se chamam decâmetro, que ele é representado pela letra DAM, e ele equivale a 10 metros. Tem o hectômetro, que é representado pela letra HM, tudo minúsculo, e ele equivale a 100 metros. E tem o quilômetro, que é representado pela letra KM e equivale a 1000 metros, ok? Os submúltiplos chama-se decímetro, que é representado pela letra DM, e ele equivale a 0,1 metros. Tem o centímetro, que é representado pela letra CM e equivale a 0,01 metro. E tem o milímetro, que é representado pela letra MM e equivale a 0,001 metros. Observaram que aqui decímetro vem de 10? Olha, é um 10 invertido. Aqui é centímetro, vem de 100, é um 100 invertido. Aqui é o milímetro, vem de 1000, é um 1000 invertido. Porque esses são submúltiplos. Os múltiplos, eles são, olha, decâmetro vem de 10, 10. Hectômetro, 100. E quilômetros, 1000. Vamos lá? Para fazer a leitura é simples. Primeiro você vai ler a parte inteira, indicando a unidade, depois a parte decimal, acompanhada do nome da última ordem. A parte inteira, ela vem antes da vírgula e depois da vírgula é a parte decimal. Veja o exemplo. Aqui nós temos o quadro posicional. Então aqui tem quilômetro, hectômetro, decâmetro, metro, decímetro, centímetro e milímetro. Então aqui está representando 3,65 quilômetros. Antes da vírgula, o 3 é a parte inteira e o 65 é a parte fracionária, ok? Decimal. Então vamos lá. Então, como é 3 quilômetros, vamos colocar no 3,65. Observaram? Então aqui vai ser o quê? 3 quilômetros e 65 decâmetros. É onde termina o número, ok? Então lê-se a parte inteira, onde que começa, onde que termina, no caso, 3 quilômetros, e lê a parte decimal aonde também que termina, 65 decâmetros. Olha o exemplo abaixo, 15,3 decâmetro. Então, 15 decâmetro e 3 metros. Olha essa parte aqui, 0,472 metros. Como é zero a gente não lê. Então, a gente só lê a parte decimal. 472 o que? Milímetro, porque acabou no milímetro. Observaram? Então é muito importante que toda vez que vocês forem fazer a representação, vocês utilizam o quadro posicional. Então vamos lá. Para transformar uma unidade superior em uma unidade inferior, multiplica-se por 10. Ou seja, desloca-se a vírgula uma ordem decimal para a direita e completa-se com zeros quando necessário. Então, olha aqui no exemplo. Eu quero transformar 6,4 quilômetros em metros. Como eu quero transformar uma unidade superior numa unidade inferior, eu vou multiplicar por 10 e vou andar com a casa decimal. E a casa decimal é o quê? É a vírgula. Como eu vou andar 3 casas para chegar em metro, porque não é quilômetro, hectômetro, decâmetro e depois metro, aí eu vou andar 3 casinhas, não é? Então eu completo com zeros. Então eu andei a vírgula uma casa aqui e completo ela com 2 zeros. Por isso que dá o quê? 6.400 metros. Vou mostrar no quadro para ficar mais fácil. Então aqui representando 6,4 quilômetros. Eu quero transformar em metros. Então eu vou andar com a vírgula. Então olha, a vírgula está depois do 6. Então tá aqui, ó. Eu tenho que chegar lá em metros. Então eu vou andar mais essas 2 casinhas, ó. Então eu vou passar a vírgula para cá.
Aí se for aqui, seria 64 hectômetros. Para cá, se fosse aqui, seria 640 decâmetros. Mas eu quero metro para cá. Então, 6.400 metros. A mesma coisa aqui embaixo, ó. 32,15 decâmetros. A vírgula tá aqui, tá? Eu quero passar para metro, ó. Então, eu vou andar uma casa só. Então, vai dar o quê? 321 metros e 5 decímetros. Mesma coisa aqui. A vírgula tá aqui, ó. Eu quero andar até chegar em metro. Então, eu vou andar uma casa, duas. Virou o quê? 7 metros. Perceberam? É muito simples. Fica mais fácil quando monta o nosso quadro, ok? Para transformar uma unidade inferior em uma unidade superior, divide-se por 10, ou seja, desloca-se a vírgula uma ordem decimal para a esquerda e completa-se com zeros. Então, agora é o contrário, é o inverso. Antes eu queria andar, eu andava para a direita, que eu iria pegar uma ordem superior para uma inferior. Agora eu estou na inferior e vou para a superior, ok? Então aqui, ó, 6,4 decímetros, eu quero chegar em metro. Eu vou andar somente o quê? Uma casa e vou completar com 0,64 metros. Aqui eu tenho 235 centímetros e 3 milímetros. Eu quero chegar em hectômetro. Olha aqui onde eu quero chegar. Bem aqui. Então eu vou andar. Olha quantas casas. Eu estou em centímetro. Eu vou andar um aqui, vai dar aqui decímetro, mais uma metro, mais uma decâmetro e mais uma hectômetro. Aí completo com 0. Perceberam? Na de baixo, 0,75 metros. Eu quero chegar em hectômetro também, né? Então a mesma coisa. Eu tô aqui, ou melhor, eu quero chegar em decâmetro. Então eu tô aqui em metros. Se eu andar mais uma, completo com 0, eu cheguei a 0,075 que? Decâmetros, tá? Faltou. Decâmetros. Nessa ordem aqui, que eu andei somente uma ordem. Perceberam? Então vamos lá. Agora é medida de capacidade, que é o mesmo sistema, porém o que vai mudar são a abreviatura da classe, né? E a nomenclatura das medidas. Então, por exemplo, agora nós vamos trabalhar com medida de litro, capacidade de litro. A abreviatura vai ser o L minúsculo. Em metro era o M minúsculo. Também tem múltiplos e submúltiplos. Os múltiplos do litro é decalitro, no metro era decâmetro, tá? Hectolitro, hectômetro, quilolitro, quilômetro. Os submúltiplos do metro era decímetro, agora é decilitro, depois centilitro, depois mililitro, que era centímetro e que era milímetro. Perceberam? Só muda a parte abreviada da medida que vamos usar. O resto é a mesma coisa. Então nós vamos aplicar. Mesma coisa, para você transformar uma unidade superior em uma unidade inferior, você tem que multiplicar por 10 e completar com casas decimais. E se você for transformar uma unidade inferior em uma unidade superior, você tem que dividir por 10, ou seja, deslocar a vírgula uma ordem decimal para a esquerda e completar com zeros quando necessário. Vamos lá, no nosso quadro. Antes era quilômetro, agora é quilolitro. Então só muda essa letrinha aqui, ó, que antes era M e agora é o L. Perceberam? Então vocês podem decorar esse quadro, só muda a segunda letrinha. Então vamos lá. Então eu quero transformar 2,18 quilolitro em litro. Eu vou andar quantas casinhas? Ó, 1, 2, 3 casinhas com a vírgula. Então, ó, 1, 2, 3. Por isso que eu vou preencher com 0. Então vai dar o quê? 2.180 litros. Mesma coisa aqui embaixo, 0,02 hectolitro.
eu quero chegar em litro. Mesma coisa, eu vou andar 2 casinhas, olha. Então, andei 1, 2. Então, 2 litros. Aqui, 6,8 decilitro. Eu quero chegar em litro. Então, eu vou andar com a vírgula para esquerda, não é? Então, vamos lá. Então, eu tô aqui, eu vou andar uma casinha. Então, 0,668 litros. Perceberam? É muito tranquilinho, gente. É só usar o quadro. Agora, a medida de massa, que é o mesmo sistema. Que muda é a segunda letrinha. Agora, nós vamos trabalhar a massa é o quê? O grama. E a abreviatura é o G minúsculo. Os múltiplos do grama. Decagrama, hectograma, quilograma. Só que nós temos o tonelada aqui, tá, gente? Tonelada, a abreviatura dele é o T minúsculo. E 1 tonelada equivale a 1000 quilogramas, ok? E aqui nós temos o quê? Os múltiplos do grama, que é o decigrama, centigrama, miligrama, mesma coisa, certinho? E para você transformar uma unidade superior em uma unidade inferior, você vai multiplicar por 10. Deslocar a vírgula para a direita e completar com zeros. E quando você quiser transformar uma unidade inferior em uma superior, você vai dividir por 10, ou seja, deslocar a vírgula para a esquerda e completar com zeros. É a mesma coisa do metro, ok? O quadro tá aqui a mesma coisa, o que muda é essa letrinha, agora com G, ó. Acrescenta essa letrinha G nela, certinho? E faz a mesma transformação. 9 quilos em gramas. Eu vou andar quantas casas? 1, 2, 3 casas. Vou acrescentar 3 zeros. Então, vai virar 9.000 gramas. 7 decagrama. Decigrama em grama. Mesma coisa o decigrama aqui. Eu vou voltar uma casa, olha. Então, eu vou acrescentar um zero à minha esquerda. 0,7. 123,4 centigrama. Eu quero para grama. Vou andar quantas casas? 1, 2 casas. Então tá aqui, ó. Andando 1 para trás, né? 1, 2 casas. Então 1,234 gramas. Perceberam? Muito tranquilo, não é? Espero que tenha ajudado. Até a próxima. Beijocas da professora Andresa.